Fala, cartoleiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez para trazer minha escalação para essa rodada. Eu sei que você quer me imitar no Cartola Mundial de Clubes nessas oitavas de finais, não é? Então já assiste esse vídeo que com certeza com a minha escalação, com minhas dicas e informações que eu vou trazer para vocês nesse vídeo, eu vou ajudar vocês a imitar. Já chega deixando aquele like para me ajudar, se inscrevendo também no canal, compartilhe com todos os amigos e amigas de vocês. Isso para vocês é de graça e pode ter certeza que me ajuda demais e me incentiva a trazer cada vez mais vídeos pro canal. E é bom deixar um lembrete antes de começar o vídeo que na rodada 3 a gente fez 85 pontos, foi acima da média, acredito que para essa rodada que foi um pouco zicada é uma boa pontuação, mas é óbvio a gente pode melhorar demais e a gente vai buscar isso nessa rodada. Vamos começar pelo ataque, falar os melhores atacantes para essas oitavas de finais, e Haaland do Manchester City tem que ser falado, né? A gente tem que ficar de olho para ele, vai ser um confronto difícil, não se enganem, Al Hilal é um ótimo time, só que o Haaland é muito goleador, né? Tem um senso de posicionamento absurdo, tem o pênalti também, é um cara que finaliza demais, com certeza vale contra esse Al Hilal. Temos o Messi do Inter Miami, eu já falei para vocês, contra esse PSG acredito que é difícil ele criar alguma coisa, pois o time do Inter Miami é muito ruim, praticamente ele só tem a ajuda do Suárez ali, é óbvio o Messi pode tirar um coelho da cartola fazendo um golaço de falta, ou até mesmo no pênalti, ele é o cobrador oficial, mas acredito que é difícil, pois esse time do PSG é o melhor time do mundo e o time do Inter Miami realmente é muito ruim, então acredito que o Messi não é uma boa opção para essa rodada. Lautaro Martinez da Internazionale é uma ótima opção e vai ser o meu primeiro atacante, muito goleador, craque da Internazionale, tem um senso de posicionamento absurdo e tem um confronto favorável contra o Fluminense, acredito que a Internazionale é favorita, então o Lautaro Martinez também tem o pênalti, vale demais. Vinícius Júnior do Real Madrid, um dos destaques do time, vale demais também para essa rodada. Na última rodada contra o Red Bull Salzburg foi muito bem, com um gol, uma assistência, quase 15 pontos. É óbvio, é um jogo muito difícil contra a Juventus, um dos jogos mais difíceis dessa rodada, só que o Vinícius Júnior a gente sabe o que ele pode entregar, vale demais para essa rodada. Além de provavelmente o Mbappé não jogar, pois nos últimos dias foi até internado, já está voltando, mas acredito que o Real Madrid ainda vai preservá-lo. Temos Harry Kane do Bayern de Munique, vai ser meu próximo atacante contra esse Flamengo. É óbvio que o Flamengo vai fazer um jogo duríssimo contra o Bayern de Munique, só que é favorito, né? Tem um elenco melhor e o Harry Kane é muito goleador. Odiados por muitos ali por não ter marcado na primeira rodada, só que rapaziada, a gente tem que esquecer isso. Realmente o cara é muito craque, muito goleador, finaliza demais, vale contra esse Flamengo. A gente tem também o Coman do Bayern de Munique, uma opção um pouquinho mais barata, que vale também, um cara que é baixo, mas é bom no jogo aéreo, muito rápido também, e é goleador, então vale contra o Flamengo. Guirassy do Borussia Dortmund, a gente nunca pode deixar de olhar para esse cara, contra o Monterrey, que vai ser um jogo difícil, o Borussia Dortmund não vem jogando tão bem no Mundial de Clubes, só que o Guirassy é o cara desse time, muito goleador, tem o pênalti também, é muito bom no jogo aéreo, vale para essa rodada. Doué do PSG vai ser meu último atacante para essa rodada contra o Inter Miami, tem um confronto muito favorável, vai enfrentar essa defesa muito frágil e muito lenta do Inter Miami, e ele é um cara que é muito rápido, então vale demais, tem muita média básica, finaliza bastante, não dá para deixar ele de fora. Temos também Pedro Neto do Chelsea contra o Benfica, é uma ótima opção. Ele que é um cara que vem sendo um dos destaques desse Mundial de Clubes pelo Chelsea, já tem 2 gols e contra o Benfica acredito que vale demais para essa rodada. Temos Igor Jesus e Estevão, os dois ali que vai ser Palmeiras e Botafogo, confronto muito difícil, né? Acredito que 50-50, tanto Palmeiras quanto o Botafogo pode vencer, mas acredito que o Igor Jesus é até uma melhor opção do que o Estevão, pois o time joga para ele, joga para o Igor Jesus, ele é o centroavante desse time, muito goleador, está numa fase muito iluminada, acredito que é uma boa opção, mas também temos o Estevão, né? Que é um cara que a gente conhece o potencial que tem, é um ótimo finalizador, finaliza demais de fora da área, talvez a gente pode olhar para ele também. E não vou fazer mistério, meu reserva de luxo vai ser o Pedro Neto do Chelsea, acredito que tem muito potencial nesse jogo contra o Benfica, não vou deixar ele de fora. Bom, e agora vamos falar sobre os melhores meios de campo para essa rodada e já vamos começar com o Kvaratskhelia do PSG. Ótima opção, unanimidade para mim, não dá para deixar esse cara de fora contra o Inter Miami, que é um time muito frágil, ele pode mitar, rapaziada. E é uma ótima opção também para capitão, já deixa aí nos comentários quem você vai confiar de capitão nessa rodada. Um cara que tem muita média básica, finaliza demais, rapaziada, com certeza pode ir muito bem nessa partida. Phil Foden do Manchester City também a gente tem que falar dele, vai ser um jogo complicado contra o Al Hilal, só que ele vem recuperando o seu melhor futebol com o Pep Guardiola, ele tem muita média básica também, finaliza demais de fora da área, pode valer bastante para essa rodada. Temos Bellingham também, outro cara que é muito craque, desarma bastante, né? É um cara que pisa bastante na área também para fazer gols e dar assistências. Vai ser um jogo difícil, mas acredito que vale para essa rodada.
Um dos destaques desse Mundial de Clubes também, para mim até agora, o melhor jogador desse Mundial é Michael Olise do Bayern de Munique. Vem fazendo uma dupla absurda com o Harry Kane e contra o Flamengo, vale demais. É um cara que está um pouquinho mais barato que o Musiala, a gente tem que ficar de olho se o Musiala vai jogar também. Se jogar é outra ótima opção, um cara muito ofensivo também, mas acredito que não jogue, pois estava tendo uns probleminhas musculares, acredito que o Bayern vai preservá-lo aí para não piorar essa lesão. E Michael Olise vale demais, como já falei para vocês, é um cara que está finalizando muito, fazendo muitos gols, dando assistências e está com 14 pontos de média, temos que olhar para ele nessa rodada. A gente tem o Cole Palmer também, que vem sendo decepção nesse Mundial de Clubes. Na última rodada contra o Esperance nem jogou e nas duas primeiras foi muito mal, mas a gente tem que lembrar que ele é o cara desse Chelsea, é o cara das bolas paradas, cobra pênalti também, é o goleador desse Chelsea, então vale nesse jogo. Temos o Vitinho do PSG, um cara que tem uma média básica muito boa com desarmes também. Esse time do Inter Miami é um time lento, então pode possibilitar ele fazer várias roubadas de bola. E é um cara que pisa também no ataque para fazer gols e dar assistências. Vamos um pouco mais para baixo, a gente tem Barella também da Internazionale, outra opção que é um pouquinho mais construtora de jogada, mais ou menos igual o Vitinha, só que é uma boa opção, um cara que desarma também e dá algumas assistências. Richard Rios do Palmeiras é um cara que tem muita média básica, desde o Cartola do Brasileirão a gente sabe que ele é um cara que tem muita média básica, vem jogando muito nesse Mundial, vários clubes da Europa estão olhando para ele, e contra o Botafogo pode ser uma boa opção, com desarmes, é um cara que finaliza bastante de fora da área. Deossa do Monterrey é outra boa opção, um cara que está com uma média básica muito boa, está com 10 pontos de média, acredito que muitos nem vão olhar para ele, mas é uma ótima opção contra o Borussia Dortmund e vai ser minha apostinha por enquanto. É óbvio, rapaziada, esse time é prévio, amanhã, 1 ou 2 horas antes do mercado fechar, vou estar postando o meu time atualizado na comunidade do YouTube, então fiquem atentos lá. Mas por enquanto eu vou estar indo com ele, é um cara muito bom para a rodada, a gente tem que lembrar que o Borussia Dortmund está mal nesse Mundial de Clubes, contra o Fluminense foi amassado, contra o Mamelodi tomou 3 gols e contra o San HD só fez 1, né? A gente sabe que esse time do Monterrey é um time qualificado, então ele é uma ótima opção para essa rodada. Em 3 jogos já tem seu golzinho, 9 desarmes, 10 faltas sofridas, é uma ótima opção para essa rodada. E Arda Güler vai ser o meu terceiro meia, é uns meias mais baratos, né, rapaziada, que a gente está colocando, pois a gente tem que mesclar essas cartoletas, pois os jogadores estão muito caros, né, então não compensa também a gente colocar jogadores muito ruins na defesa e perder o SG. Mas Arda Güler vale demais, é um confronto difícil, como eu já falei, contra a Juventus, só que ele vem jogando muito bem com o Xabi Alonso, está com 7 pontos de média, na última partida fez 7,50, é um cara que está muito bem, em 3 jogos já tem o seu golzinho, 4 desarmes, é um cara que finaliza bastante, vale demais contra essa Juventus. E o Real Madrid é favorito. E agora vamos falar sobre as melhores opções para laterais. A gente tem muitas opções na laterais para essa rodada e Hakimi do PSG é uma ótima, né? Infelizmente ele está muito caro, mas acredito que é a melhor opção para lateral nessa rodada contra o Inter Miami, que é muito frágil, então acredito que o PSG possa garantir o seu SG e o Hakimi desarma bastante, é um cara muito ofensivo que faz gols e dá assistência. Alexander Arnold, que é uma lacuna defensiva, só que ofensivamente é muito bom, dá muitas assistências, mesmo sem perder no SG, pode ser uma opção interessante contra a Juventus. A gente tem o Piquerez do Palmeiras, uma opção muito regular, com muita média básica, desarma bastante, é um cara que finaliza de fora da área também, bastante ofensivo. Mas meu primeiro lateral vai ser o Nuno Mendes do Paris Saint-Germain contra esse Inter Miami, como eu já falei, PSG tem muitas possibilidades de garantir o SG nesse jogo, e ele é um cara muito ofensivo também, que chega ao ataque para fazer gols e dar assistências, é muito interessante e está mais barato do que o Hakimi. Cucurella do Chelsea contra o Benfica vale demais também, é um cara que faz muitos desarmes, outro lateral ofensivo, mesmo perdendo SG, acredito que é uma boa opção. E eu vou falar um lateral ótimo pra rodada, rapaziada, fiquem de olho nele, quem quiser confiar e ir com ele pode ir, rapaziada. Dumfries da Internazionale com certeza vai muito bem, ele é um cara muito ofensivo, como eu já falei, a Internazionale tem possibilidade de garantir o SG nesse jogo contra o Fluminense, um cara que desarma também, então ele tem muito potencial nessa partida, rapaziada, fiquem de olho nele. De Marco na Internazionale, pelo SG, como eu já falei, que eu acredito que a Internazionale vai conseguir segurar, é uma boa opção. A gente tem Ben Sebaini do Borussia Dortmund, um cara que vem sendo muito destaque pelos desarmes contra esse Monterrey. Acredito que o Monterrey pode até tirar o SG do Borussia Dortmund, só que o Ben Sebaini vem sendo muito destaque pelos desarmes. Então, por isso é uma boa opção. Ian Couto do Borussia Dortmund é uma ótima opção, vem jogando como ala ali pelo Borussia, talvez possa até dar uma assistência e vem desarmando bem também. Temos vários laterais do Borussia aqui no Cartola, está 4 prováveis, a gente tem que ver se todos vai jogar, só que se jogar são boas opções, eu vou falar sobre o quarto daqui a pouquinho, e Rierson é outra boa opção, um cara que vem desarmando bem também, tem possibilidade de garantir o SG, então é uma boa e está um pouquinho mais barato.
Temos Fran Garcia do Real Madrid, um cara que vem sendo muito destaque pelos desarmes também, pode até garantir o SG, então é uma boa opção também, está um pouquinho mais barato. Rafael Guerreiro do Bayern de Munique é outra boa opção contra o Flamengo, tem chance de garantir o SG, também é um lateral ofensivo que desarma bem. Svensson do Borussia Dortmund, como eu já falei para vocês, a quarta opção na lateral do Borussia, que está provável no Cartola. Na última rodada fez gol, desarmou bem, então mitou na rodada, pode ser uma boa opção também, além de estar bem baratinho, né? E temos aqui o Darmian da Internazionale e eu vou com ele, rapaziada. Vou fechar minha lateral com ele, está bem baratinho, vem tendo bastante desarmes também no Cartola. E como eu já falei para vocês, o Internazionale tem bastante potencial de garantir o SG nesse jogo. E agora vamos aí passar para zagueiros nessa rodada, vamos falar os melhores aí. E Marquinhos do PSG é uma ótima opção, está um pouco caro, acredito que seu parceiro de zaga Pátio é uma melhor opção, só que quem quiser fechar a zaga do PSG é uma ótima, rapaziada. Acredito que é muito difícil o Inter Miami fazer gol nesse Paris Saint-Germain, e o Marquinhos é um destaque aí no jogo aéreo, no jogo ofensivo, consegue fazer alguns desarmes também, então é uma boa opção. Temos o Ben Dias do Manchester City como boa opção contra o Hilal, é um cara que desarma bem e tem um jogo aéreo interessante. Rudiger do Real Madrid é outra boa opção, um cara que é muito bom no jogo aéreo, a gente conhece o Rudiger por fazer gols, então é uma boa opção contra a Juventus realmente. Jonathan Tah do Bayern de Munique, outra boa opção na rodada, tem possibilidade de garantir o SG nesse jogo e recém-chegado no Bayern de Munique, só que é uma ótima opção também no jogo aéreo, na primeira rodada contra o Auckland deu sua assistência, então a gente tem que ficar de olho para ele. Mas meu primeiro zagueiro está um pouquinho mais barato e vou com o Upamecano do Bayern de Munique, outro cara que também é muito bom no jogo aéreo e faz alguns desarmes, vou confiar nele. Pátio do PSG vai ser o meu segundo zagueiro e vou fechar minha zaga com ele. Como falei para vocês, Pátio é melhor que o Marquinhos pro Cartola. Ele vem desarmando muito bem nesse Mundial de Clubes e também é uma boa opção ofensiva no jogo aéreo. Bastoni e a Acerbi da Internazionale são ótimas opções pelo SG, que eu acredito que pode segurar. Desarmam bem também, Bastoni é até melhor no jogo aéreo, então é uma opção bem interessante. Anton no Borussia Dortmund, um destaque também no jogo aéreo e consegue alguns desarmes contra o Monterrey, pode ser uma opção e está um pouquinho mais barato também. E de zagueiros são isso, rapaziada. A gente não tem muitos zagueiros nessa rodada, mas acho que consegui passar boas opções para vocês. E agora vamos aí no gol. A gente tem Courtois do Real Madrid como ótima opção na rodada. Ele que está um pouco caro, só que vale demais, né, rapaziada? Ele que é o melhor goleiro aí, na minha opinião, nos últimos anos já, vem sendo o melhor goleiro do mundo. Então, contra a Juventus vale demais. É um cara que faz várias defesas, catador de pênalti também. Então, é uma boa opção. Donnarumma do PSG é outra ótima opção, pois tem muitas possibilidades de garantir o SG e por que não fazer algumas defesas. Neuer do Bayern de Munique é outra ótima opção, pode até perder o SG, só que nesse jogo acredito que o Flamengo vai partir bastante para cima também, pode possibilitar ele fazer várias defesas nesse jogo e a gente sabe que o Neuer é um ótimo goleiro. Kobel do Borussia Dortmund, outra boa opção, um goleiro que faz várias defesas. A defesa do Borussia não está tão confiável assim, só que o Kobel vem segurando bem essa bronca, vem fazendo várias defesas, então contra o Monterrey pode valer também. Mas meu goleiro vai ser o Sommer da Internazionale, ele que vem muito bem, vem sendo destaque nesse ano aí, realmente na Champions League, fez várias defesas boas, e contra o Fluminense pode garantir o SG, e por que não fazer algumas defesas. Robert Sanchez do Chelsea é outra boa opção também, Benfica com certeza vai partir para cima, o que pode possibilitar ele fazer várias defesas nesse jogo. E agora vamos aí escalar nosso técnico para a rodada, a gente não tem muitas cartoletas para escalar um ótimo técnico, e é claro que o Pep Guardiola do Manchester City é uma ótima opção, tem possibilidade de garantir o SG nesse jogo e é favorito contra o Hilal, mas o jogo vai ser complicado, então vamos ficar atento a isso. Luiz Henrique do PSG, para mim o melhor técnico nessa rodada, quem tem cartoletas pode colocar, ele tem grandes possibilidades de garantir o SG nesse jogo, então pode fazer bastante scout também. Temos ali o Vincent Kompany do Bayern de Munique, para mim é favorito contra o Flamengo, então é outra boa opção. Mas o meu técnico para essa rodada vai ser o Renato Paiva do Botafogo. Como falei para vocês, não tem muitos cartoletes para escalar um ótimo técnico, só que o Botafogo tem possibilidade de vencer o Palmeiras, como eu já falei, é um confronto 50-50, então o Renato Paiva pode se tornar uma boa opção também. E acabei esquecendo de falar, mas Christian Chivo da Internazionale é uma ótima, é favorito contra o Fluminense e tem possibilidade de garantir o SG nesse jogo. E é isso, rapaziada. Acabei de fechar meu time aí, colocando o banco de reservas. No gol a gente colocou o Robert Sanchez do Chelsea na reserva, Dal na lateral do Benfica, um lateral que tem muito destaque pelos desarmes nesse Mundial de Clubes, Bastoni na zaga da Internazionale, como já falei, ótima opção, Mkhitaryan no banco de reservas e, como já passei para vocês, Pedro Neto como reserva de luxo. E rapaziada, chegou a hora de escolher o nosso capitão. Como já tinha falado pra você, deixe nos comentários quem você vai colocar de capitão nessa rodada. Por enquanto, vou estar confiando no Kvaratskhelia do PSG, acredito que tem muito potencial e um cara que tem muita média básica também. E é isso, rapaziada, esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe nos comentários o que você achou do vídeo, deixa o like pra me ajudar também, se inscreve no canal, compartilhe com todos seus amigos e amigas. E é isso, fui!